O Adorarte surgiu em 30 de outubro de 2004, criado pela produtora artística Gisele Amorim e pelo educador musical e ministro de música Nairon Amorim. Desde então, vem servindo a igrejas das mais diversas denominações, com aulas particulares e coletivas, palestras, workshops, assessoria e mentoria ministerial, aperfeiçoando assim os que atuam ou desejam atuar nas áreas da música ou produção artística em suas igrejas. Mais que ensinar técnicas das variadas áreas das artes, buscamos mostrar biblicamente as formas delas serem usadas como ferramentas ministeriais para abençoar vidas. Nossa missão é capacitar pessoas para usarem a arte como ferramenta da manifestação da glória de Deus, desenvolvendo o caráter de Cristo em suas vidas. Nossa visão é ser uma referência em capacitação ministerial para a Igreja brasileira. Nossos valores são excelência, compromisso em fazer o melhor sempre, comunhão com Cristo o cabeça, pois sem Ele nada podemos fazer, e com a Igreja, seu corpo, pois somos membros uns dos outros. Coerência, viver o que se ministra e ministrar o que se vive. Nosso lema é: Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. 1 Pedro 4:10. Atualmente, disponibilizamos como ferramenta de aperfeiçoamento o CMI, Curso de Musicalização Infantil, que oferece contato com ritmo, melodia e harmonia, visando dar à criança um vislumbre das possibilidades que a música oferece para assim escolher o instrumento que quer estudar. O Formos, curso de formação ministerial em música, é um curso voltado à formação e aperfeiçoamento de líderes de ministérios de música. Através do CPMI, Curso Prática Musical na Igreja, levamos nossa equipe até uma igreja polo para oferecer aulas de instrumento ou voz, linguagem musical e estudos bíblicos na área do louvor e adoração. Todos esses cursos têm duração de 2 semestres. Oferecemos ainda o Upgrade Ministerial, onde nossa equipe ministra palestras e workshops num fim de semana ou feriadão. Através da assessoria ministerial, servimos sua igreja com treinamento ministerial nas áreas da música e da produção artística, além da produção de musicais de Páscoa, Natal ou avulsos. Por fim, oferecemos a mentoria ministerial, através da qual damos aconselhamento e orientações gerais a líderes ou membros de ministérios, visando proporcionar ajuda para superar os dilemas e desafios ministeriais diários. Além da área da música, oferecemos também capacitação na área da produção cênica, bem como outras áreas da arte, teatro, dança, do suporte técnico, mídias, som, iluminação e filmagem e outros ministérios, infantil, ensino, missões, etc., através de parcerias com pessoal qualificado. Como podemos servir a sua igreja? Entre em contato conosco pelos meios que estão aparecendo aqui. Vamos marcar um briefing para descobrir a melhor forma de levar a excelência à prática ministerial em sua igreja. Estamos ao vivo, pessoas! Boa noite vocês que estão nos acompanhando aqui no Instagram. Boa noite vocês que... Instagram é aqui é o Facebook, isso. Boa noite aqui vocês do Facebook. Boa noite vocês aqui do Instagram. Que bom que você está aí para acompanhar mais uma live. E aproveitando que você está aí, você já pode aí compartilhar. Hashtag começou! Começou mais uma live. Estamos aqui então para edificar o seu ministério com mais essa live. E aproveitando que você já está aí compartilhando e falando então do Ministério Adorarte, se você não segue ainda, então Gisele, quais são as redes sociais aí, Gisele? Me ajuda. Vamos subir os caracteres aqui, atenção, subindo caracteres. Isso. Ministério Adorarte. Adorarte Online no Facebook e no Instagram, Ministério Adorarte no YouTube. Segue, compartilha, comenta e tal. Faz o que você tem que fazer aí para chegar a outras pessoas também, para elas serem abençoadas.
E hoje eu estou vestido a caráter, porque... Olha, você não percebeu? Não percebeu. É assim, tá vendo? Passa um tempo e aí elas param de prestar atenção na gente. Eu estou vestido, vou até dar aquela levantadinha básica aqui, ó. Eu estou vestido a caráter para essa live de hoje, pessoas. A gente vai falar sobre famílias. Edificação de famílias. E aí, ó, não é somente para ministério de família, aqui a gente está falando no geral, como eu compartilhei aí, para os líderes de ministério, para os pastores e só para aqueles que têm família, ou seja, é para todo mundo essa live, né? Você que acompanha as nossas lives, o nosso muito obrigado a você, mas eu acho que a gente pode dizer que esta é a live mais importante que a gente já fez até hoje. Porque se você já assistiu as nossas outras lives aqui, com capacitação ministerial e tal, vou dizer um negócio para você, você não vai conseguir colocar isso em prática com eficácia se você não estiver bem com a sua família. Então, nesta live, nós vamos falar aqui sobre o conflito que acontece com muitos pastores, muitos líderes, que é conseguir conciliar família e ministério. Então, como é que a gente deve administrar isso? É família e ministério versus família ou ministério. Alguns acabam tendo que escolher, né? Espero que não seja esse o seu caso, mas se for, você está no lugar certo. Gisele, quem são os nossos convidados? Apresenta os nossos convidados aí. Vamos lá. Sérgio e Magali Leoto são escritores e palestrantes, residem na cidade de São Paulo, têm seu trabalho junto às famílias denominado Fortalecendo a Família desde 1990. Atuam entre adolescentes, jovens, casais e nas áreas de treinamento, liderança, ensino, aconselhamento e música desde 1975. Já trabalharam com a Aliança Bíblica Universitária e integraram por muitos anos o grupo musical Vencedores por Cristo. Trabalharam em entidades como CEPAL, servindo aos pastores e líderes, e Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Pastor Sérgio é compositor, músico e conselheiro familiar, arquiteto formado pela Universidade de Guarulhos, São Paulo, e teólogo formado e pós-graduado em aconselhamento familiar na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Magali é formada em Educação Artística, Música Sacra e Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atua em Psicologia Clínica e Coaching. São casados desde 1982 e têm uma filha chamada Jéssica. São membros da Igreja Batista Memorial em Alphaville e são missionários parceiros das Igrejas Batista de Água Branca e Batista Memorial de Alphaville, na Grande São Paulo. E você viu aí, né? Viu aí que cada vez mais a gente vai subindo a vara aqui, né? Brinquedo, não, rapaz. Então, eu espero que você seja abençoado nessa noite com essa live. Passamos aqui a palavra ao nosso casal convidado para darem a saudação àqueles que estão nos assistindo. Olá, pessoal do Adorarte. Nós estamos aqui muito contentes por termos sido convidados para falar sobre esse tema tão importante. Mário. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês e sabemos que será muito importante esse nosso papo aqui hoje. Com certeza. Amém, amém. E agora é hora da surpresinha. Sim. Esse momento a gente, então, faz uma surpresinha para os nossos convidados, algo que a gente não fala antes desse momento. Nós subimos uma hashtag toda live. E hoje, então, é o Casal Leoto. Então, é hashtag Casal Leoto na fogueira. Manda a sua pergunta aí, certo? Não pega leve, não. Às vezes vocês pegam leve, tá? O tema é muito interessante, então não tenha pena. Pode mandar, porque eles têm sido capacitados por Deus, aí como vocês viram pelo currículo aí, então pode mandar suas perguntas, coloca o Casal Leoto na fogueira, tá bom? E aí você vai também interagindo, se o áudio estiver ruim, vai mandando aqui para nós o feedback e tal, que a gente vai vendo aqui os ajustes necessários. Muito bem. Vamos iniciar então a nossa conversa aqui. E aí eu preciso abrir meu coração.
eu preciso falar para vocês. Esse tema muito me interessa porque eu preciso aprender muito, melhorar em relação a isso. É uma dificuldade que eu assumo que eu tenho, né? E graças a Deus, Deus me deu a Gisele, aí tem, através dela tem trabalhado isso, né? E eu sei que pelo menos era uma live que eu não gostaria de estar como moderador. Eu queria estar aí onde você está nos assistindo aí, só para mandar as perguntas e tal. Mas legal, eu sei que eu vou aprender muito. Espero que eu mesmo seja o primeiro aqui a ser abençoado. Casal Leoto, vocês trabalham com palestras para casais e tem vários temas, vários cursos que vocês desenvolveram aí, vão percebendo a necessidade, aí vão desenvolvendo os cursos para abençoar as pessoas. Inclusive está aqui, ó, pessoal, está aqui o link onde vocês podem ter acesso ao material, aí os cursos do Casal Leoto. Então, muitos pastores acabam sendo seres solitários. Eles têm que ser aqueles que têm que ter uma palavra quando uma pessoa individualmente, ou então um casal, uma família procura ele para dar uma palavra e tal, para ajudar a resolver algum problema e tal. E Deus vai capacitando, ele abençoa muitas vezes as famílias, mas aí acontece de, em casa, ele não ser a bênção para a família. É bênção para a família dos outros, mas não é bênção para a sua própria família. Então, isso não é algo que acontece de uma hora para outra. Quantos casais que vocês já atenderam, já aconselharam, né? E, de repente, eles viram que a família estava esfacelada. O ministério estava sendo um ministério abençoador, mas a família estava esfacelada. Então, quais são os sinais? O que é que a gente deve prestar atenção aí em relação a isso? Já Deus subindo as placas no meio do caminho, né, mostrando para nós, ó, presta atenção nisso e tal, para não chegar ao ponto como muitas famílias pastorais, né, acabam tendo crises, acabam se desfazendo. Então, quais são os sinais que devem ser atentados aí, né, deve se prestar atenção a esses sinais? Muito bem, eu acho que é um assunto bastante amplo, né? A gente teria muitos ângulos para explorar. E eu diria o seguinte: não é apenas a situação do pastor da igreja, tá? Eu diria que o pastor da igreja tem alguns problemas a mais do que os outros líderes, tá? Cristãos. No entanto, qualquer líder cristão vai enfrentar esses problemas, que são o quê? Como é que a gente vai equilibrar ministério e família, ok? Por exemplo, quando você se sente chamado para um ministério, tá? E esse ministério pode ser de música, tá? No seu caso aí, Nairon, você é ministro de música, tá? Sua esposa de arte. Então, nós, ministros, que fomos, vamos dizer, temos dons e talentos, nós ficamos maravilhados com os dons dados por Deus. E isso é muito bom, por quê? Porque motiva você, essa paixão pelo ministério, te leva adiante, te leva a passar por momentos difíceis e também perseverar para poder, vamos dizer, continuar no ministério mesmo com os momentos difíceis. E isso é muito bom, é muito positivo, tá? O que acontece é que, ao mesmo tempo em que nós temos essa chama, essa paixão pelo ministério, nós, principalmente aqueles que são músicos, tá bom? Eu sou um pastor também, mas eu fui músico durante muito tempo. Mais de 20 anos eu trabalhei na área musical, tá? Era baterista,
tocava, cantava bastante e tal, gravei muitos discos, então passei boa parte do meu tempo em estúdio, gravando e tudo mais. Isso é maravilhoso, isso é fantástico para quem gosta, né? Mas isso nos deixa um pouco autistas. Autista é autista. Peraí, não estou falando artistas, eu estou falando autistas. Por quê? Porque o músico, em geral, ou o artista, ama tanto a sua arte ou o seu instrumento que ele passa a dar mais tempo, a cada vez mais, em nome da excelência. E nós temos que ter excelência. Para Deus você não deve dar porcaria, ok? No entanto, o músico, por causa dessa paixão tão grande pelo ministério, pelo seu próprio instrumento, pela própria, vamos dizer, vocação, a arte em si, ele se perde um pouco, se perde. Então, às vezes não dá tempo para a esposa porque tem que ensaiar um pouquinho mais o violão. Para chegar à perfeição, ou o violino, ou o sax, ou qualquer outra coisa. Ou começa a ter ensaio atrás de ensaio e você não vai assistir a exibição do seu filho na escola por causa daquele ensaio que é impossível, você perdeu o ensaio, você vai dar mau exemplo, e etc, etc, etc. Simplesmente o computador apagou. Mas é isso que o Sérgio está colocando, né? E acaba substituindo, pondo a família em segundo lugar e a profissão, né, ou o ministério em primeiro lugar. E aí começam a surgir vários sintomas. Há um esfriamento no relacionamento. E, com isso, vários outros sintomas. Então, por exemplo, o esfriamento na amizade, tanto na amizade com a esposa, como na amizade com os filhos, né? Há também, além desse esfriamento na amizade, o que vai acontecendo entre o esposo e a esposa? Um distanciamento, onde cada um vai buscando ter uma vida mais independente do outro, E daqui a pouquinho isso já não é mais uma família, é uma empresa. A família, ela se torna como se fosse uma empresa, onde cada um cuida de uma área, né? E vive uma vida completamente diferente daquilo que é realmente uma família. E assim, de repente a gente se encontra para alguma coisa, né? A gente se encontra para uma feira, a gente se encontra para um almoço, cada um paga uma conta. Se tem 2 filhos, um cuida de um filho, outro cuida de outro. Isso quando cuida, né? E aí começa uma falta de sentar junto, de conversar, de resolver os problemas. E esse distanciamento é muito perigoso. Porque aí chega no casal, a área sexual começa a esfriar. E aí, quando pega na área sexual, rapaz, a coisa fica bem mais difícil. E aí vai entrando a área financeira, vai entrando a área espiritual, então já foi embora faz tempo, né? Então, por isso que tem que, isso que o Sérgio falou, né? O uso de ser artista é uma vez, mas ele ser autista, o que quer dizer isso? Ele viver naquele mundinho só dele, né? Então tem que prestar muita atenção. Fala. Nós tivemos um pequeno problema aqui no computador, mas agora ele já está reativando aqui. Bom, Tá, então, deixa eu avisar aqui também vamos para o continuar. pessoal. Pode perguntar à vontade aí, o que vocês quiserem. Avisar para o pessoal aqui também.
Pessoal do Face, já deram feedback aqui para nós, que não estão ouvindo. Luciana, o pastor Sérgio Vaz, inclusive, mandou aqui um abraço, que está com saudade de vocês. E aí já avisaram para nós, só está aparecendo vocês. Só está aparecendo a Gisele e eu aqui para o pessoal do Facebook, porque o computador lá apagou. Então, já estão resolvendo isso lá, certo? Vão ligar novamente o computador e vão voltar aqui a aparecer para vocês no Facebook. O pessoal no Insta está acompanhando aqui tranquilo, certo? Vamos então conversando aqui. Ok. Muitas vezes acontece, a gente pega aí, vamos pegar o conselho que Paulo deu em uma das suas cartas a um dos seus discípulos, que agora era pastor, e ele falando sobre essa questão do cuidado que o pastor deve ter com a família, o líder deve ter com a família, e ele diz que aquele que não cuida dos seus é pior que o descrente. E aí, nós vemos muitos pastores aí nessa situação. Mas, quando a gente vai falar de pastores, talvez vocês podem, com certeza, confirmar isso aí. Se existe uma resistência de, primeiro, admitir o problema, né? Porque, ora, se tem tanta gente elogiando, pastor, você é uma bênção, tal, nossa família te ama e tal, nós fomos muito abençoados pelo Senhor e tal. E aí, quando ele olha para dentro de casa, e aí ele, às vezes, até consegue ver algumas coisas e tal, mas ele se enxergar como esse pior que o descrente, admitir o problema e se colocar à disposição humildemente para ser acompanhado, ser pastoreado por alguém, né? Então, vocês podem confirmar, então, isso aí, né? Se realmente acontece essa resistência, vocês já atenderam pastores que demoraram para dizer, não, realmente, eu estou deixando a desejar, eu estou me encaixando naquele texto lá como pior que um descrente. E aí, já peço para vocês aí, já dá uma palavrinha para estes que podem se encaixar nessa situação. Nairon, a maior defesa, mecanismo de defesa que o ser humano tem é a negação. É incrível como nós usamos a negação para se defender, né? Você disse muito bem, o admitir é muito difícil. E não é só para pastor, não, é para qualquer ser humano, né? E o que é mais importante é que para que haja a cura, é necessário admitir. Como que diz o versículo lá? Se confessar nossos pecados. Então, a partir do momento que eu só posso confessar algo que eu admiti, eu reconheci, não é verdade? Então, para que haja uma cura, para que haja realmente um efeito daquilo, uma mudança, é necessário admitir. Então, quando há resistência, tudo fica mais difícil. E o pior é que parece que tem pessoas que só aprendem na base do sofrimento. E tudo seria tão mais tranquilo se esse admitir viesse com mais facilidade. Eu até tenho, como eu sou psicóloga, né? Então eu até tenho uns passos, né, na cura. E eu vou até ensinar para o pessoal, que já vai amenizando a dor, sabe? O admiente, decora aí, admiente a seimude. Sabe o que é admiente a seimude? É admitir, entender. Você, além de admitir o problema, você tem que entender o que está acontecendo. Porque se você não entender, você não vai para o próximo passo, que é aceitar. Como que eu vou aceitar uma coisa se eu não estou entendendo o que está acontecendo? Entendeu? Então, além de admitir, olha os outros passos. E eu só posso
mudar se eu aceitei alguma coisa. Então, para entender a resistência, o quanto que ela necessita todo um processo de mudança. Né? Admitir, entender, aceitar e mudar. Admiente, até onde? só para lembrar. Legal, legal, muito bom. Conseguiram ligar o computador novamente aí? Está abrindo o Zoom aqui. Ah, legal. Então vamos dar um tempinho aqui só. Pessoal do Insta, tá bom para vocês aí, né? Legal. Dá um tempinho aqui que o pessoal do Face está inquieto aqui. Ah, só estamos vendo vocês. Não queremos vocês, queremos o casal Leoto. Só paciência um pouquinho aí. Né? Eles estão entrando novamente aqui no Zoom para a gente novamente poder contar com eles também aqui no Facebook, tá bom? Enquanto isso, aproveita você que está aí, tem alguma coisa já, alguma pergunta aí? Hashtag Casal Leoto na Fogueira. Tem um comentário de Márcia, lá de João Pessoa. Márcia, lá de João Pessoa, na Paraíba. Boa noite, muito pertinente esse assunto. Gosto muito do ministério desse casal. Em algumas palestras mencionei algumas das suas orientações e apliquei no meu próprio casamento e também em aconselhamento. Que bênção, um abraço. Quando a gente olha, o Glauco, escuta... também conhecemos o Glauco. Maria José, que entrou aqui no Insta agora, é a minha mãe. Maria José Silva de Amorim, a minha mãe. Está aqui também em Goiânia. E a Márcia do comentário é a minha mãe. Não são só as nossas mães que estão assistindo, ok? Acabei que a gente tem mãe, né? Se não contar com a audiência das mães, tá ruim o negócio, né? Beleza. Ok, o que mais? O pessoal tá pegando leve. Gente, hashtag Casal Leoto na Fogueira. Pode mandar suas perguntas aí. Deixa eu ver o que tem aqui de comentários mais. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todos do Insta. Pascoal. Essa é a irmã do Sérgio. Pascoal Val. Oi, Sérgio e Magali, amo vocês. A cunhada. Tá lá, Estados Unidos. Carolina. Legal. Deia Fortunato, casal maravilhoso. Já tive muitas oportunidades de ouvi-los. Olha. Legal. Tu fez que nós estamos aqui, o pastor Marcos. Marcos, lá em Anápolis. Sérgio Vaz. Pastor Sérgio Vaz. Luciana. A Luciana tá, eu nem sei qual a cidade. Luciana, responde aí para nós. Qual a cidade que você tá aí? Tá no interior do Goiás aqui. Comunidade Cristã de Guarulhos. Muito legal, muito legal. Da Comunidade Cristã de Guarulhos. Beleza. Mas, aí, voltando a falar um pouquinho aí sobre a vida pastoral. Certo. Simplesmente, todo mundo tem problema na sua família. Tá? E frustrações na sua família, acho que qualquer um já passou. Crente ou crente. Certo? Então, é uma situação, vamos dizer, comum ao ser humano. Passado, com sua família. Mas o que acontece quando isso se torna, vamos dizer, uma prática, vamos dizer, constante na vida de líderes cristãos? O grande problema é que, se você é líder cristão, existem algumas exigências para você cuidar da sua família. Então, problemas todos podem passar, mas
Mas o pastor, se ele não resolver esses problemas de vida da sua família, isso pode vetar a participação dessa pessoa na liderança de uma igreja ou de um ministério qualquer. Não precisa ser pastor, não. Pode ser o cara que toca, pode ser o artista que trabalha no teatro da igreja. Vai ser a vida dele, não está condizendo. Tem que tomar muito cuidado. Para pastores, a coisa é terrivelmente séria. Né? Por quê? Porque você tem ali 1 Timóteo, por exemplo, 3, capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz assim, 1 Timóteo, que o líder deve governar bem a sua própria família, tendo sujeitos a ele com toda a dignidade, tendo filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Agora, o mesmo Paulo vai dizer em Tito, então olha lá, Tito, capítulo 1, versículo 6 até 9, tá? Diz assim, é preciso que o presbítero, e aqui presbítero é o líder, tá? Pode colocar o líder, vamos dizer, desde o líder normal da igreja até o pastor, ok? Então, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, você está percebendo que não é brincadeira. O líder, quando a gente coloca ministério e família, ou ministério ou família, certo? Tem que ser ministério e família. Sempre. Porque se você não conseguir coordenar as duas coisas, meu irmão, você está fora. É ou, entendeu? Não dá para ficar só num ou só no outro. Por quê? Porque o seu primeiro púlpito de pregação é a sua própria casa, certo? Quando ele diz assim, olha, não pode ser orgulhoso, não pode ser briguento, quanto pastor e quanto músico briguento nós encontramos por aí. Orgulhosos, não apegado ao vinho. O cara não toma vinho, mas toma uma cerveja, porque, sabe, de um tempo para cá liberou assim, parece, né? Que algumas igrejas falam, não tem tanto problema, o álcool, né? Então um pouquinho pode. Só que o crente, que não podia nada há um tempo atrás, começou a tomar de pouquinho em pouquinho e virou o quê? Alcoólatra. Nós temos dezenas de crentes alcoólatras. E muitos deles estão liderando igrejas. Pode? Mas está aqui. Está dito aqui, ó. Não dá. Você tem que tomar cuidado. Isso aí, você tem que ou acerta ou volta para casa, meu irmão. Vai cuidar da sua família. Primeiro cuida da sua vida, cuida da sua família,
E aí depois, se você administrar isso bem, fez a lição de casa bem, aí você pode pensar em servir o ministério num lugar, vamos dizer, de culto, ok? Maga, fala um pouco que eu estou falando demais. Não, tem mais perguntinha aí? Temos aí, Gisele, voltamos já com o pessoal do Face, estamos aqui novamente dividindo tela aqui com o casal Leoto já no Face. Por enquanto, ninguém comentou. Ah, o pessoal tá pegando leve. Gente, hashtag casal Leoto na fogueira, gente. Manda suas perguntas aí, ora. Ó, nós temos o Conselho de Paulo. Não sei se a Magali tem mais alguma coisa a falar em relação a isso aí, se a gente já pode entrar com outra pergunta. Uhum. Nós temos o Conselho de Paulo, falando aqui aos Coríntios, serviu bastante aqui para mim, eu, como falei da minha dificuldade de administrar isso, né? Já foi uma outra forma aqui também de olhar essa questão. Vou falar para vocês, o problema que eu enfrentava antes, eu via de forma errada, e talvez alguém que está nos assistindo aqui também está na mesma situação. Quando eu era cobrado em relação a dar tempo para a família e tal, principalmente fim de semana, que fim de semana, quem tem alguma responsabilidade na igreja, liderança e tal, não é de descanso. Aí eu vejo o pessoal postando na sexta-feira, né? Sextou, uhul, e tal, eu descanso. Bom descanso para você, né? Porque eu vou trabalhar no fim de semana. E aí, quando eu era cobrado em relação a tempo para a família, no fim de semana, principalmente e tal, aí a minha resposta era questão de prioridade. Primeiro, reino. Eu olhava de forma errada aquele texto lá de Mateus, buscai primeiro o reino de Deus. Eu confundia reino de Deus com ministério. Então, eu vi, então buscar primeiro o reino. Então, o ministério tem que estar em primeiro lugar. E aí, assim, fui dando cabeçadas aí. Tem aqui o texto em que Paulo aconselha a igreja aos Coríntios, e aí ele fala que a mulher solteira cuida das coisas, aquele que é solteiro, ele cuida das coisas do ministério. A mulher casada cuida da sua família. Então, a partir daí, até eu passei dando os treinamentos, capacitação nas igrejas, formação de líderes, aí eu passei a ter também essa visão. E a gente sempre fala para as pessoas, você está namorando? Beleza, você fala para sua namorada, olha, eu tenho ministério. Então, você precisa ter paciência. Quando chegar ao fim do culto, que você tá doida para ir embora, aí a gente ir lanchar em algum lugar e tal, ou então reunir com o pessoal para conversar e tal, eu tenho que guardar os cabos dos microfones, guardar os equipamentos e tal, né? Então você fica chateada com isso. Já começa a preparar ela de agora. Agora da sua parte, que é o seguinte, como o Paulo falou, aquele que casa cuida da sua família. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso aí, englobando esses dois textos, essa confusão de confundir, essa questão de confundir reino de Deus com ministério e a questão do solteiro no ministério, casado no ministério. Ai, ai, ai. Agora você pegou na veia, hein? Hashtag casal Leoto na fogueira. Agora é fogueira. Então, vamos por partes. O que é reino? Reino é tudo, gente. Reino é 24 horas por dia. Reino está dentro de nós. Então, reino não é dividido, certo? Essa coisa de ministério está na igreja, é reino. Estou dentro da minha casa, que é o meu reino. Né? O reino do homem, aqui, ó, baixo. Então, isso aí já cai por terra, né? Agora, vamos esclarecer. Questão vamos falar ministério de adoração, ministério de música, ministério seja lá o que for. Vamos falar no lado profissional. Eu acho que é bacana isso que você fala com
para quem já está namorando, já para avisar a namoradinha. Porque é ministério, é serviço. Então, se uma mulher que casa com um médico, um bombeiro, seja lá o que for, ela sabe que tem certas profissões que não adianta ela fazer mimimi. Entendeu? O bombeiro, ele não tem hora. Ele está lá de plantão, ou o negócio está lá pegando fogo, ele é convocado, ele tem que ir. Entendeu? O médico também, ele é um obstetra, ele faz... É que hoje é quase tudo cesárea aqui nesse país, né? Marca antes. Mas se arrebenta a bolsa lá da mulher grávida, ele tem que sair. Então, a mulher que casa com um plantonista, ou seja lá o que for, um guarda noturno, né? Seja, ela sabe que tem certas profissões que tem algumas exigências, entendeu? Então, eu penso assim, o que a Bíblia chama de julgo desigual. Julgo desigual não é só assim, eu namoro com um espírita e eu sou de Jesus. Não é isso. Julgo desigual tem a ver também com vocação. Tem a ver com entender a vocação do outro, o dom do outro, o ministério do outro. Se você quer um rapaz que está namorando, que tem a sua vocação, que tem o seu ministério, e tem uma mulher do lado que não entende o seu ministério, a sua vocação, a sua missão, não está junto com você, não é do mesmo time, rapaz... Vai dar problema. Vai dar problema. Namoro é o tempo das descobertas. Se já no namoro tem problema, imagina quando casar. Entendeu? Então, essas coisas têm que ser trabalhadas desde o namoro. É claro que tudo a gente tem que usar bom senso, né? É claro que o cara não vai ser... Ele sabe que está todo mundo lá esperando ele para ir lá para comer, que está todo mundo correndo com fome, tal. Então, ele não vai ser o chato que vai ficar ser o último sempre, né? Nem, por exemplo, eu lá em Vencedores, eu era a namorada, a noiva e depois a mulher do baterista, entendeu? O baterista, que é de peça, que tinha que guardar, era a dose. Fora os fios. Fora os fios também que tinha que rolar, que não sei o quê. Mas o que é? Você vai lá, aconselhava todo mundo, que a gente tinha que aconselhar, para lá. A hora que acabou ali, ó, zarpa para ajudar o marido a guardar a bateria, entendeu? Por quê? Claro, eu também estava cansada, ele também estava cansado, eu também estou com fome, entendeu? Para as coisas... Não, agora eu vou ficar lá de mimimi, enquanto o outro lá também está se ferrando em trabalhar. Não, vamos estar junto nessa, vamos vestir a camisa, entendeu? Então, essas coisas têm que ser observadas desde o namoro. E sempre usando bom senso. Mas e aí, você já casou? Como é que foi? E aí, você já casou? E aí? E aí, você já casou? E aí? O problema é esse. Você tem que ter as prioridades. Entender que sua família é prioridade. Você está casado? Tá. Está sendo difícil de coadunar aí o tempo de ministério com um mínimo de tempo para a sua família, tá? Porque às vezes a sua esposa casou com você sabendo, tá, da sua profissão. E mesmo sabendo, ela não pode cuidar dos filhos sozinha, não pode, entendeu? Só ela cuida da lição do filho ou da filha, ou só ela vai assistir às apresentações na escola. Não. Você tem que ter um mínimo. Agora, se você não está dando esse mínimo, quem tem que abaixar a bola é você, ou saia um dia do ministério. Mas não vão me mandar embora. Falei, meu irmão, então, você ou se acerta na sua casa e dá mais tempo em casa, faça alguma coisa, porque senão isso te impede de ser ministro de igreja. Que nem quem trabalha no fim de semana, é claro, ministro de música, pastor, seja lá o que for, vai trabalhar de fim de semana, né? Mas tem que ter um dia da semana
junto Para a com a família. família. Não quer de segunda-feira, porque está tudo fechado de segunda-feira, faz de sexta, né? Faz alguma outra hora, mas em algum momento você tem que separar para ficar com a família. O problema é que tem gente que é muito workaholic e não abre mão nem durante a semana. Eu conheço pastores e gente que está no ministério que de fim de semana está na igreja, durante a semana está na igreja e mulher e marido e filho que me entenda, entendeu? É isso que está errado. Às vezes, vamos dizer, principalmente a área de música, tá? A exigência não é só desse da música, é do pastor titular da igreja. Não, você tem que estar aqui todo dia. Então, aí é imposto uma coisa de cima para baixo e você nem pode tanto reclamar, né? Agora, o que tem que acontecer? Tem que haver uma conversa com esse pastor, né? Por quê? Porque você tem que explicar. Falar, olha, eu tenho exigências da minha casa. E se eu não tiver condições de minimamente cuidar da minha casa, eu fico sem moral, ok? Para estar falando de Deus na igreja. Por quê? Porque eu não estou cuidando nem mesmo da minha casa. Às vezes o pastor titular faz isso pressionando o ministro de música. Por quê? Porque ele próprio já é assim. E muitas vezes, vai ver o filho desses pastores, estão tudo fora da igreja. Isso aí, gente, eu trabalho com denominações. Eu não trabalho só com uma igreja, duas igrejas, denominações inteiras. Vem falar, Magali foi psicóloga de uma denominação inteira aqui, que pediu, ainda está trabalhando, que é a igreja... Não vou dar uma. Não, bom, não vou dar a denominação aqui. No entanto, ela trabalha psicologicamente com as famílias pastorais, ok? Então, esses problemas que nós estamos mencionando são na prática, acontecem. E nós já estivemos em lugares onde filhos de pastores já tiveram tentativas de suicídio 4, 5 vezes. Por quê? Porque os pais não estavam dando o tempo que era necessário. Então, antes que aconteça uma tragédia, tem que se pressionar isso. E se for necessário, meu filho muda de igreja. Tá? Porque a igreja, uma hora, vai chutar você quando você não servir mais. Mas a família não chuta você. E você é responsável pelo que você está fazendo hoje com as consequências nos seus filhos e na sua esposa e no seu marido. Porque tem muitas pastoras, ok? Que é a pastora que faz os excessos. E aí os maridos é que sofrem, ok? Então, nós temos todos a mesma orientação bíblica. Nossas famílias são prioridades. E se não estivermos cuidando delas primeiro, nós não temos moral para estar como diante de uma igreja, cuidando da igreja de Deus. Deixa eu só ler aqui para vocês. Fiz menção ao texto, aí deixa eu ler aqui. É 1 Coríntios 7, aí 32, 33, Paulo fala. Estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora. Quero que vocês estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar a sua esposa. Uhum. Então, aí a partir daqui, quando eu ouvi num curso, no vídeo institucional aqui, passou do curso de formação de líderes de Ministério de Música. E aí nós colocamos isso, esse tema da live é uma das aulas desse curso. E aí eu chamei um outro pastor para ministrar essa aula. E aí então ele ministrou essa aula, ele leu esse texto aqui, e aí foi aí que caiu a ficha aqui para mim. Opa, eu não sou mais solteiro. E aí tá aqui, ó, o homem solteiro, aí tá... na época de solteiro, né, você fica lá, o pessoal diz, vamos ensaiar quarta-feira, 3 horas da tarde. Você tá lá,
Aham. Vamos fazer o seguinte, vamos passar a tarde do sábado inteiro aí, fazer aqui um ensaio de 2 às 6. Você tá lá. Ah. O solteiro, né, se preocupa em agradar ao Senhor, dedicar a sua obra. O homem casado se preocupa em agradar a sua esposa. Aí. Aí então, beleza, você casou, aí agora você precisa rever as suas prioridades. Buscar primeiro o reino de Deus é buscar agradar a Deus em tudo. Inclusive, fazendo da família aquele que é pastor, né, é a sua primeira ovelha, sua esposa, são os filhos, né? Então é pastorear os de casa primeiro. Fazendo isso, nós estaremos vivendo, buscando o reino de Deus. É isso que Deus quer, quando eu entendi o governo de Deus. Deus governar na minha vida. Então, o que é que Deus quer em relação à minha família? Que a gente viva o casamento, e é tão forte isso, que é comparado, né? A relação da igreja com Deus é comparado ao casamento. A igreja é a noiva e tal. Então, o casamento é algo sagrado para Deus. Uhum. Então, nós precisamos viver dessa forma, de forma que Deus seja glorificado também através do nosso casamento. É interessante porque foi falado aqui, já eu lembro de ocasiões que eu cheguei a falar para ele, né? Falei, você deveria ser solteiro. E já teve uma ocasião que eu falei que a gente estava num momento bem delicado e eu falei para ele, você vai ter que dar um jeito, porque a igreja continua sem você, mas a sua família não. Uhum. Foi aí que a gente começou a trabalhar mais isso. Com certeza. Amém. Vai. Estão sendo trabalhados ainda, estão na olaria. Deus está moldando aqui. Às vezes tem que quebrar o vaso, coloca no fogo de novo. Tal. E assim ele vai trabalhando, vai moldando aqui. Mas a gente tem participação do pessoal aqui no Instagram, o pessoal aqui está bombando. O Jouber pergunta, Deus chama o obreiro e a família também? É ao mesmo tempo? Não necessariamente. Às vezes o marido tem a vocação, né? E a mulher não. Mas ou às vezes a mulher tem uma vocação, né? Seja para música, seja para ou pastor, ou para pastora, e às vezes o marido não, né? Mas o mais importante é, como eu disse, não seja julgo desigual, que pelo menos eles entendam o ministério um do outro. Necessariamente a mulher, por exemplo, a mulher do obreiro, né? do vocacionado, ela tem um outro ministério, uma outra, né, de repente, que até nem esteja na igreja. Por exemplo, ela possa ser voluntária em ação social, numa ONG, e está no reino do mesmo jeito, né? Não esteja lá na igreja com ele, ou até em outra igreja, né? Cada um, às vezes, tem várias formações, né, de casais. Nós vimos várias formas. Às vezes eu conheço pastoras que o marido não é pastor, ele é um funcionário normal, ele é um empresário, ele é um empreendedor, mas a mulher é pastora, e ele aceita isso muito bem, porque ele é um apoiador do ministério da mulher, né? Pelo menos não atrapalha. Né? Ele incentiva, gente, e tudo mais, né? E o que precisa acontecer é entrar em acordo, tá? Por quê? Porque não dá para exercer o ministério se os dois não estiverem em acordo. Se acontecer, por exemplo, nós conhecemos pessoas que o casal, vamos dizer, começou a passar problemas, era um casal pastoral. Uhum. E quando tiveram os primeiros problemas na igreja, o marido aguentou a barra porque o marido era chamado, né, para o ministério. A esposa não. A esposa não aguentou, entrou numa crise de depressão tão grande, ela falou, olha, eu não entendo isso, não consigo, e se for em todas as igrejas que nós fomos
pastores, isso for acontecer, eu não tenho saúde para isso. Sabe o que o marido teve que fazer? Deixou de ser pastor. Hoje ele é um empresário. Mas ele serve no reino? Com certeza. Ele ainda continua. Mas o que ele fez? Ele agiu biblicamente. Primeiro a família dele. A esposa não aguentava a pancada. E pastor recebe muita pancada, né, irmão? Fala a verdade. Então, a esposa, às vezes, quando não tem o mesmo chamado, com a mesma, mesmo porte, vamos dizer, psicológico, ok? O que acontece? Aí eu tenho que cuidar da minha esposa está doente. Ou daquele cônjuge que não aguenta. Então, nós aí temos que fazer uma opção. Por exemplo, isso acontece até mesmo em situações, vamos dizer, não só ministeriais. Por exemplo, a Magali, ela trabalhava com escola, no Colégio Batista. Ela tinha, parece que, 20 salas com 30 adolescentes. Você imagina, aqueles furiosos, né? Você imagina, ela começou ela é muito expansiva e tudo mais, era muito querida. No entanto, era um estresse tão grande, porque ela cuidava não só das 20 classes, com 30 adolescentes cada, mas as mães e os pais. Então, o que acontece? Ela começou a ter os piripaques, apagar. Estresse. Apagou uma, apagou duas, apagou três. Na terceira, o médico chegou para mim e falou assim: olha, sua esposa não pode continuar nesta profissão. Se ela continuar, vai ter um derrame. Você que sabe. E aí nós dois tivemos que conversar. Opa! Aí nós percebemos, era Deus falando assim: eu quero ela no ministério junto com você. Aí ela saiu do colégio que ela dava aula e veio para Vencedores por Cristo tempo integral. Tá vendo? Acontece, mas, por exemplo, se fosse na área pastoral, eu teria que fazer uma opção. O médico é autoridade enviada por Deus e falou: olha, você ou vai tomar uma atitude, ou vai morrer, ou vai ter um problema sério. Então, muitas e muitas vezes, o pastor tem que fazer esta escolha. Sim. Deixa eu dar uma pausa aqui. Nós estamos chegando a 1 hora de live, que é o tempo limite aqui no Instagram. Então, a gente precisa interromper aqui no Instagram e, novamente, começar a live do zero aqui no Insta. Você que está assistindo no Insta, então vamos encerrar a live, mas você volta de novo. Vai chegar a notificação aí para você, né, que nós estamos ao vivo, aí você volta aqui, ok? Então, Gisele vai encerrar e tem as perguntas aqui que nós vamos também fazer para eles, ok? Enquanto isso, nós estamos aqui no Face. No Face. Eu já ouvi tanto de ministros quanto de pastores, ministros de música e pastores dizerem: olha, eu não posso tirar férias, porque se eu tirar férias, a igreja para. Ou seja, o que é que ele estava dizendo? Eu não formei líderes. Então, se eu sair da igreja, não tem ninguém que faça aquilo que eu faço. Então, isso aí, a gente pode também trabalhar em cima disso. Atenção, pastores, formem líderes. E aí eu quero... Hoje, eu não estou à frente de um ministério local, nós temos já aí há 3 anos nos dedicado exclusivamente ao Ministério Adoraste. E aí eu vou contar um testemunho no meio desse meio tempo, desses 3 anos aqui também. A Gisele vai chamar vocês novamente aqui no Insta, tá? Já entramos no Insta novamente. Isso. Legal. Ok,
aceitaram e estamos novamente aqui. Pessoal do Insta, certo, legal. Voltamos aqui, pessoal do Insta. Então, o que aconteceu no meio desse período? Uma igreja, o pastor me convidou, chamou para conversar e disse, olha, eu preciso de um ministro de música lá na igreja. Fomos conversando e tal, e foi aquele namoro, né? E a gente ia na igreja de vez em quando e tal, porque, ó, tá rolando um clima, a igreja tá gostando e tal. E quando foi partindo assim para a hora do sim, já estava tudo conversado com a diretoria da igreja e tal, porque entre nós já estava combinado um dia para a posse, só faltava passar na assembleia, na igreja lá. Só bater o martelo, já estava tudo encaminhado. Na semana desta assembleia, a Gisele chegou para mim e disse, eu não estou pronta. Por conta de problemas anteriores que a gente tinha enfrentado, e ela tinha traumas que aí ela veio perceber que não tinham sido superados, não tinha sido resolvido ainda. Então, ela disse, eu não consigo, não estou pronta para um outro ministério. Eu sei que você não consegue dar menos de 100%, e eu simplesmente tenho medo de viver de novo os problemas que a gente já viveu há um tempo atrás. E aí eu disse, mulher do céu, olha, eu vou falar um negócio para vocês. 16 anos de casado, eu nunca tive tanta vontade de apertar o pescoço dessa mulher. Imagino. Porque eu disse, mas você estava acompanhando o processo, teve reunião que você participou e tudo, e para mim estava tudo bem. Você estava caminhando junto. Ela, não, eu achei que estava tudo bem também, só que não está tudo bem. E aí eu chamei o pastor e disse, olha, não vai rolar. Eu não vou poder aceitar o convite, eu vou abrir mão disso aí, porque eu tenho questões a tratar aqui na família ainda. Então, se eu aceitar o convite, eu assumir o ministério, daqui a um tempo vai dar ruim e eu vou ter que sair para cuidar dos problemas da família. Então, vamos deixar quieto isso aqui. E por mais que eu quisesse, eu sinto falta, fui chamado para isso, para formar líderes nas igrejas onde a gente passa, a gente forma líderes, tem ex-liderados nossos que hoje são ministros de música também, e aí a gente teve que colocar em prática o que a gente ensina nesse momento, né? E aí alguns ficaram já naquela, olha, como assim? O que aconteceu? Estava tudo certo? Tava. Eu tive que abrir mão do ministério por conta da família, porque eu tenho que tratar algumas coisas ainda. Aí, nesse meio tempo, isso já tem aí quase 1 ano e meio, né? Fomos aqui resolvendo o que precisava ser resolvido e tal, e aí, no fim do ano passado, ele disse, Gisele, olha, é o seguinte, nós estamos esse tempo aí fora, e eu estou sentindo mais uma vez a necessidade do ministério local, porque senão a gente vai ser como aqueles pastores que só são escritores e não têm a experiência do pasto com as ovelhas, né? Então eu preciso disso. E aí ela disse, não, eu sei que você precisa disso, eu tenho notado isso, eu sei que você está inquieto com isso aí e tal. E aí a gente viu lá, não, estamos prontos para um ministério local mais uma vez. Então, faz parte desse tratamento de Deus na minha vida. Há um tempo atrás, eu diria, primeiro reino, pega essas coisas para casa da sua mãe. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu resolver isso aí. Estamos aqui juntos, caminhando no ministério. Uhum. Que igreja que vocês estão? Você tá agora? Congregamos na Segunda Igreja Batista aqui em Goiânia. Nós somos membros do Ministério de Música aqui, fazemos parte de uma das equipes, e aí tem a escala, uma semana é uma equipe, outra semana é outra equipe, e aí a gente tem alguns domingos aqui que a gente é crente comum, a gente pode chegar um pouquinho mais perto da hora do culto e tal, e quando termina não tem ensaio, a gente pode sair e almoçar na casa dos pais, alguma coisa do tipo assim. Legal. E lá estão Mas aí especial. Temos os cursos também, atendo ainda algumas igrejas, né? Agora com essa questão da pandemia, né? Ainda tem algumas coisas que o pessoal, não, vamos esperar. A gente tem necessidade, só que nós estamos com medo aqui.
mas tem algumas coisas que sim, que a gente tem feito em relação ao ministério, e eu como professor de música, né, à tarde eu dou aula numa escola, e aí professor é aquela coisa que não trabalha só na hora da aula, né? Então tem preparação de aula, essas coisas todas aqui, e aí ela fica de olho, de vez em quando chega junto aí, ó, esse tempo, olha o tempo, ela marca cerrado aqui, certo? Eu me sinto aqui casado, às vezes casado com o Júnior Baiano aqui, fungando no meu cangote aqui. Um dos ministérios das mulheres é educar marido. É verdade. E ela faz isso bem, Legal. Então... Deixa eu até comentar. Sim. Eu faço isso bem porque nós temos 2 filhas, né? Uma de 7 e uma de 12. Olha. E elas reclamam às vezes, né? Papai só trabalha. E ela, a mais velha, já falou, mãe, depois que vocês começaram com esse ministério, o Adorarte, né? Depois que vocês começaram com esse ministério, vocês estão trabalhando mais ainda. Então, eu, né, vou tentando aqui me equilibrar também como mãe, né? Tendo ministério e tudo, e sei da dificuldade dele. Então, de vez em quando, olha, as meninas estão cobrando. Eu já até falei para ele, eu já estou acostumada, né? Se você der tempo ou não der tempo, já conformei. Mas as meninas não, né? E outra coisa também que tem que entender, que a criança, ela tem um olhar, o filtro dela é o dela. Ela não sabe distinguir as coisas. E aí, depois que ela confunde as coisas da igreja com coisas com Deus, e aí acha que é Deus que está roubando meu pai, entendeu? Aí depois ela fica com raiva de Deus e revoltada com Deus, aí depois não vai brigar com Deus, né? Olha, Deus, você não cuidou da minha filha! Aí é onde que o negócio está. É que a criança, né, ela confunde as coisas, ela não sabe separar uma coisa da outra, o papai do céu do papai da terra, entendeu? Ela acha que é tudo uma coisa só. E aí, nós é que somos os adultos e nós é que temos que nos antecipar, vendo essa situação, e para que elas continuem amando a Deus e conhecendo, cada vez querendo ter mais amizade por Deus, nós não podemos fazer essa confusão na cabeça deles. Porque é muito fácil, por exemplo, quando alguém da igreja, né, humilhar o pai dela, ok? Ela dizer assim, olha, foi Deus que humilhou o meu pai. Você vai dizer, não, mas isso aí não acontece. Deus vai guardar. Deus vai guardar, meu irmão. Mas se ela não tiver uma preparação muito bem feita, uma amizade muito forte com Deus, e isso vai ser preparado como você equilibrando o tempo com a sua filha, com o seu filho, com o tempo que você dá para a igreja, tem que ser dado. Mas o tempo com seus filhos, esse não pode ser aberto mão. A gente muitas e muitas vezes encontra com pastores em crise no ministério, não por causa do ministério, mas por causa dos seus filhos. E por quê? Porque se a sua casa não está em ordem, isso invalida seu ministério, por mais excelente que ele seja feito. O que adiantou tudo isso? Entendeu? Se você afastou seus filhos de Deus, ou permitiu que eles se afastassem de Deus. Não que você, pessoalmente, não tenha feito isso, mas você não cercou seus filhos com aquilo que eles precisavam, que é a certeza de que meu pai está junto de mim. Deus também está junto, mas meu pai está aqui. Legal, muito legal. O que temos aí, Gisele? Tem um comentário aqui. Sempre me preocupei com isso, senti muita culpa. No caso aqui é uma líder, né, que... A minha mãe, gente. Ela sempre esteve à frente também na igreja, trabalhando muito, enfim. E aí
de vez em quando ela comenta mesmo, eu via errado, né? E já senti muita culpa. E até hoje eu sei que ela sente, acha que algumas coisas que acontecem conosco, né, os filhos, é resultado disso. Mas eu acho que é um pouquinho exagero, mas tudo bem. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os pais não precisam ser perfeitos. Nós estamos falando isso porque a gente tem que frisar bastante, né? Porque se deixar pai e mãe, não tomam as devidas providências, né? Mas os pais não precisam ser perfeitos. A gente diz assim que os filhos, eles precisam ter 60% de uma boa parentalidade, ou seja, os pais, 60% eles têm de acerto, e eles têm 40% para errar, entendeu? Então, é uma boa margem, não é, de erro. Então, tudo não é culpa dos pais também. E eu sei que tem muitos pais que podem pensar assim, gente, mas eu fiz tudo certinho, eu li livros, eu segui a Bíblia, eu fiz tudo direitinho. Não é aquele negócio, eu levei meu filho na igreja, porque não é só levar filho na igreja, não, que é a história, né? Que se educa filho. Mas, e tal, e mesmo assim, meu filho hoje se afastou de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Que cada indivíduo é uma pessoa. Vou repetir. Cada indivíduo é uma pessoa. O que eu quero dizer? Todo mundo tem suas escolhas. Cada um vai fazer a sua escolha. Cada um tem os seus valores, que por mais que você, pai e mãe, mostrou Jesus com a sua vida, deu seu tempo para ele, fez, né? Foi assim, um pai presente, uma mãe presente, fez tudo bonitinho, ensinou da palavra para ele, ensinou valores e tudo mais. Quando ele cresceu, virou adulto, ele tem todo o direito, como cada cidadão humano, de fazer suas escolhas. E pode ser que ele faça escolha que não sejam as suas escolhas. Mas mesmo assim, por exemplo, se ele escolheu errado, o que eu faço? Ora. Por isso que você tem aí, né, aquele movimento de mães, como é que chama? Desperta Débora. Desperta Débora. Ok? Mães que oram por seus filhos, mães de joelhos, filhos em pé. Continua orando, por quê? Porque a palavra foi plantada no coração quando criança. E a Bíblia diz que ela vai frutificar. Aquilo lá ficou no coração. Mesmo que ele vá se recusando a estar no caminho de Deus, pode ser que mais adiante ali, por causa das suas orações, ele vai ter um start e alguma coisa acontece, algum amigo vem dar um testemunho e ele abre o coração para Jesus. Então, mesmo que momentaneamente ele se afaste, nós temos que continuar o trabalho de orar sem cessar. Que mais? Bom. Comentários. Temos comentário aqui do pastor Sérgio Paz. Concordo, Magali, é bom os dois terem o mesmo chamado, mas se não tiver, que um apoie o ministério do outro. Isso. Peraí. Foi demais. A esposa do pastor não é pastora, ela é ajudadora. Ajudadora idônea. A Márcia continua aqui. Por isso, muitas esposas de pastores não se envolvem muito com a igreja. Os filhos também não conseguem socializar. Seria como se ela fizesse amizade com aquele que rouba o marido dela, né? Então, elas acabam não se envolvendo muito. Do Insta, que temos aí? Do Insta, a Jober Gomes Júnior.
Diz a importância da família. Eu e a Karine aprendemos isso há muito tempo com vocês. E estamos trabalhando nisso com as filhas. Muito bom, parabéns. Muito bom. Ok. O pessoal tá pegando leve, gente. Só eu que joguei um pouquinho aqui o casal na fogueira e tal, mas nada mais. O que é isso? Bom, vamos aqui nos encaminhando para os finalmente, então. O que a gente poderia, aquilo que ainda não foi dito, e vocês acham importante, o pastor Sérgio, a gente conversando aqui, definindo o tema, ele disse, olha, nós temos uma palestra, um curso que nós trabalhamos com casais de líderes e tal, que a gente fala sobre isso aí. Pastor, então, se faltou alguma coisa, pode acrescentar agora. Não, só com relação ao seu tema, né? Você colocou família e ministério, família ou ministério, né? Então, nós estávamos pensando sobre isso, é verdade, família e ministério. A gente, como pessoas que estão no ministério, nós temos que ter um bom senso e lidar com as duas coisas. Nós temos que ter essa maturidade. Porque se você não tem essa maturidade de trabalhar com a família e ministério, então você não serve. Você está fora da situação. Você tem que rever sua vida. Seja músico. Ou seja escritor, seja palestrante, mas não seja do ministério. Qualquer área que você esteja no ministério, você tem que ter uma maturidade emocional, espiritual, né? Que seja capaz de lidar com as duas coisas. Assim também como qualquer profissional. Isso não é só quem está no ministério. Qualquer adulto que se case, ele tem que saber equilibrar a sua vida, tanto profissional com a vida familiar. Agora, como você mesmo colocou agora a sua experiência, tem um certo momento na vida que, às vezes, você tem que decidir, tem que resolver. Quando a coisa pega, família ou ministério, como você e a Gisele passaram. Ela teve que te dar uns trancos, você estava com tudo na mão para ir para o ministério, todo feliz, maravilhoso. Mas, peraí, eu te conheço. Eu sei que você não vai dar conta agora. Porque você tem isso, tem isso. Sabe aquela coisa da ESER, da mulher auxiliadora? Você sabe que eu vou te dar uma aulinha agora. A palavra ESER, deixa eu pôr meu óculos, professora. A palavra ESER, a palavra auxiliar no original, quer dizer ESER. ESER é um dos nomes dado a Deus. Não tem Jeová Jiré, Jeová Rapá, Jeová tal. E tem Jeová ESER, que dá a palavra Ebenezer. Até aqui nos auxiliou o Senhor. Porque a mulher é essa auxiliar que vai ajudar o marido em todas as situações. Não é que o marido é o superintendente, o CEO da empresa, e a mulher serve o cafezinho. Porque no português, auxiliar quer dizer isso, né? Que tem alguém que é o bambambam, o maioral, o CEO. Cedilha. Né? E aí a mulher é o rabinho de ser cedilha do marido, entendeu? Meu marido já entendeu que não é assim que as coisas funcionam. Você está entendendo? Mulher não é rabinho de ser cedilha. Viu, mulheres que estão me ouvindo? Me ouçam. Mulher não é rabinho de ser cedilha de marido. Mulher é ESER. Mulher é aquela auxiliadora. Assim como o marido também é auxiliador da mulher. Que a hora que a gente pisa na bola, na hora que a gente não está batendo bem da cabeça, fazendo coisa que não deve, o marido também chega e dá uns conselhinhos, entendeu? Então, é essa
mutualidade, né? Que aí a mulher chega e fala, maridinho, olha aqui, é o seguinte, você não vai... Acordo. Agora, Como entrando em mandarão acordo. dois juntos, se não houver entre eles acordo. Amós 3:3. Que a mulher chega e fala assim, agora é família ou ministério. Você vai ter que escolher, entendeu? Então, por isso que essas duas temáticas, elas caminham dependendo do momento. Deu para ficar claro? Ou quer que eu desenhe, pessoal? Tá claro, tá claro. Graças a Deus. O desafio maior agora é terminar a live, pessoal, e sair para a prática, viu? Então, agora que é o meu desafio. Muito bom, pessoal. Eita, o negócio ficou sério. Ela tem uma pergunta. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre... Porque nós falamos da questão de ter um ministério e ter auxiliadora, ou até o auxiliador, né? Se for o caso de pastoras e líderes. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da questão de ter um ministério, mas o meu marido ou a minha esposa não ser casado, ou não ser cristão, e aí tem que equilibrar isso, porque aí a cobrança ainda fica maior, né? Porque fica aquela cobrança de, você só quer saber de igreja. Queria que vocês falassem um pouquinho nesse ponto. Bom, com certeza essa pessoa deve ter lido 1 Pedro 3, né? E que agora, vamos dizer, essa esposa, vamos supor, deve trabalhar no sentido de, pelas suas atitudes, ganhar o seu marido para Jesus, né? E, às vezes, essas atitudes falam mais do que palavras. Você ficar pregando o evangelho, ok? Ou, vamos comigo na igreja, entendeu? Que enche a paciência de alguém que não é convertido. Então, o que se deve fazer? Entrar em acordo. Então, se esse não crente, porque você tem algumas pessoas que são não crentes, casam, né, com alguém que se converteu, ou os dois não eram convertidos e um deles se converte, certo? E aí o que acontece? Essa pessoa que se converteu tem que ganhar o outro através do seu exemplo, do seu testemunho pessoal, e não através da sua chatice. Por quê? Porque tem crente que é chato, fica perturbando, né? Meu pastor, é o Sidney Costa, né? Lá da IBM de Alphaville, ele fala assim, tem crente que é chato e xiita, né? É chato e xiita. Por quê? Porque o cara quer que o outro se converta, o cara é um chato. O outro não vai se converter, mas nunca desse jeito. Então, o que a Bíblia manda? Manda você, pelo seu exemplo cristão, às vezes, só se aproximando, de vez em quando, ali, da turma da igreja, vamos assistir alguma coisa junto com o pessoal da igreja. Aí, esse evangelismo informal é melhor do que você forçar o cara a vir para um culto da sua igreja, certo? Então, enquanto não tiver essa compreensão por parte do cônjuge não crente, essa moça aqui deve falar assim, não, olha, o meu ministério, por enquanto, eu vou dar o que é possível, né? O meu marido me permite ir, no ensaio do coro. Então, no coro eu posso ter ministério, só. Volto para casa e tal. Mas você podia cantar no louvor todo domingo e tal. Não dá. Porque em casa eu preciso, o meu testemunho maior é com o meu marido. Então, tendo essa sabedoria, em pouco tempo, esse rapaz ou essa pessoa vai se aproximar, vai
perceber que Jesus é bom mesmo, né? E ele vai se aproximar de Jesus não por causa só do testemunho dela, mas porque ele está vendo transformação em várias outras pessoas, e ele fala assim, eu quero transformação na minha vida também. Cadê Jesus? Como é que eu peço para Jesus entrar na minha vida? Então, não seja xiita nem xiita, ok? Seja alguém que vai entrar em acordo, e se for necessário, sai do ministério temporariamente. Isso é bênção para você, bênção para o seu marido também. Amém. Ok, muito bom. Nem foi tanta fogueira assim, vai. Foi tranquilo, foi tranquilo. Fogo brando. Ok, gente. É isso, vamos partindo para o finalmente aqui. Então, foi muito bom contar aqui com vocês, conversar aqui. Teve um momento que ficou mais aqui entre nós mesmo, nem parecia uma live, né? Parecia que a gente estava só aqui no Zoom entre nós aqui. Muito legal. Fica a nossa gratidão aqui a vocês e quem sabe, né? De outras vezes a gente consegue mais uma vez dividir tela aqui, né? Foi uma honra estar com vocês. Amém. E aí para vocês aí a palavra para a sua despedida e a sua palavra final para aqueles que estão nos ouvindo e de repente agora já tem o caminho, já tem um mapa, né? O que eles devem fazer. E aí, como eu falei, né? Acaba a live e aí vem a parte prática agora, né? Então, a palavra de vocês. Não, eu acho que o nosso desafio de cada dia, né? Amar o Senhor sobre todas as coisas, mas ao próximo como a ti mesmo, né? Então, são 3 dimensões que nós temos que ter esse equilíbrio. Não adianta só ficar só na estratosfera do espiritual. Só para Deus. Só para Deus, só para Deus, só para Deus. Não adianta também ficar só vivendo só para o próximo, para o outro. E não adianta também só ficar voltado para si mesmo. Então, é o equilíbrio nessas 3 áreas, né? Tanto para Deus como para mim mesmo, porque se eu também não cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar do outro, né? Então, é esse equilíbrio mesmo que nós precisamos buscar, essa sabedoria para Deus nos conceder isso no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, tá bom? Simples assim. É só isso tudo. E ministério é primeiramente a partir da sua família. Então, se você entendeu isso, que o seu primeiro púlpito, tá? Se você é pastor, seu primeiro púlpito é ali na sua casa, é a mesa lá, a mesa que você toma café com seus filhos, etc. E esse primeiro público é que você tem que levar a palavra de Deus. E aí sim, como consequência do que você está fazendo em casa, vai transbordar bênção e criatividade para você ser o grande obreiro que Deus quer que você seja gatinha. E permaneça. Aí, essa gatinha. Olha, gatinha. Como ela chama? Essa é a nossa caçulinha, Ana Júlia. Ana Júlia. Oi. Aí eu falei com a Gisele aqui, ela está dando oi para você. Fala oi para ela lá. Oi, linda. Linda. A cara da mãe. Aí eu falei para a Gisele aqui, olha, como é live para famílias. Abaixa um pouquinho. Legal. Baixa mais, tá cortando você ali, guria. Isso. E aí eu falei para a Gisele, como a live hoje é para famílias, então vamos terminar com a nossa família juntos aqui, né? Quero chamar minha filha. Põe a Jéssica aí também. Sei que ela vai querer. Ela tá logo. É porque as nossas, a gente preparou, né? Então, hoje vocês vão, no final, vocês vão aparecer, tá? E geralmente a gente tá fazendo a live, elas aparecem na porta, a gente fica ali, falando entre os dentes, né? Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá.
E aí hoje elas estavam preparadas. Aí pegar a Jéssica aí, de repente, né, de sopetão assim, vão aparecer numa live ali, talvez ela não está. Cadê a Jéssica? Vem cá. Por trás aqui, ó. Aí, ó. Só fica Oi, Jéssica! Pronto! Ai, Oi, Jéssica. gente, tudo bem? Isso! Tudo bom, graças a Deus. Essa é a Jéssica. Então, estamos aqui terminando. O pessoal do Insta não está vendo a Jéssica. Ah, tira uma foto. Jéssica, Dá uma abaixa um foto. pouquinho. Tem que abaixar O Insta- mais. Aí, agora sim! Agora, deixa eu até tirar um print da tela aqui para a gente postar depois lá. Peraí. Eles vão tirar, mãe. Eles que vão tirar. Mas o Insta não está dando. Beleza! Então, assim, pessoal, a gente termina a nossa live de hoje em família. Muito obrigado porque vocês acompanharam. Foi muito bom. E aí vocês podem compartilhar. A live vai ficar gravada aqui no Insta, também no Face. E a gente vai disponibilizar também a gravação no nosso canal no YouTube, certo? Existem as pessoas que não têm rede social, né? Sim, eles existem e estão entre nós. Então a gente disponibiliza também lá no YouTube a gravação da nossa live, e aí você pode compartilhar com alguém. Você sabe de alguém que está enfrentando problema nessa área, compartilha essa live com essa pessoa. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fica o convite para a semana que vem, terça-feira, né? Mudamos a partir dessa semana, as lives agora são na terça-feira. Então, semana que vem a gente vai estar conversando aqui, uma conversa direcionada aí para o pessoal que trabalha com som na igreja. Nós vamos conversar sobre o técnico de som, a importância que ele tem na adoração coletiva, porque tem uns que acabam atrapalhando, né? Então nós vamos dar algumas dicas aí para esse pessoal, né? Eles verem aí o papel que eles têm também no momento da adoração coletiva ali. Muito obrigado, casal Leoto, família Leoto, que Deus abençoe vocês, né? Que seja o primeiro de vários encontros, né? Que a gente possa aqui trazer outros temas e poder contar com vocês aqui. Tá bom? Será um Deus abençoe prazer. vocês. Isso. E obrigado a você que nos acompanhou aqui, pessoal do Insta, pessoal do Face. Deus abençoe. Muito obrigado aqui pela companhia de vocês. Abração. Fiquem com Deus.